Assim afirmou Hermes Trismegistus: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Mais tarde afirmou Jesus, o nosso mestre, modelo e guia: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu lhe convido a pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, o Despertar da Consciência, o ensino universal dos Espíritos, que é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. É um ensinamento cósmico, onde livres pensadores, sem amarras, sem limites, com a filosofia estuda, com a ciência comprova e com a moral crística vive aquilo que foi comprovado. Quem amorosamente nos conduz até vocês é a Aline Gonçalves. E a vocês, netespectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, em nome do Cristo, em nome de Deus, a nossa eterna gratidão. Vamos pensar na verdade? O que é a verdade para você? Na sua essência, a verdade é você mesmo, para você. A verdade cósmica é Deus. A verdade fragmentada ou parcial é o que conhecemos como Jesus, o governador supremo desse planeta. Mas ele é apenas um dos incontáveis em nosso universo. Mas os universos são infinitos, numa só dimensão, e elas também são infinitas em Deus. Por isso, o Cristo que conhecemos é o governador de um planeta, tem um governador de Marte, Júpiter, e um que governa o sistema solar, outro que governa uma constelação, uma galáxia, uma nebulosa, uma supernebulosa, o universo, uma dimensão e tudo mais. E você, com a sua consciência, que é o seu todo, o seu eu imortal, é o que governa todas as suas vivências. E você, eu, todos nós somos apenas um diminuto ponto, uma diminuta fração dessa consciência macro que estamos intencionando acessar. Já acessamos em parte. Desde 8.000 anos buscamos esta proeza. E você, o que já acessa da sua própria consciência, que sabe conscientemente o que fazer, quando fazer, onde e quando realizar, para ser a pessoa ideal, a pessoa serena, saudável e feliz. A nossa segunda parte da série com Ramatiz, o Sublime Viandante, e no pensamento dele seremos um mago sideral, onde criaremos realidades em nossa própria realidade. Hoje estamos aqui animando um corpo humano, mas à semelhança de um empresário competente, ele pode gerenciar mais de uma empresa e pode delegar funções para outros diretores em cada empresa e ficar na coordenação geral. Assim é a nossa consciência, o espírito, que gerencia simultaneamente todas as nossas vivências que permanecem vivas e atuantes. Todas as formas humanas que já animamos, as formas pré-humanas, animais, vegetais, minerais e outras tantas até remontar à origem da vida. A proposta para entender o espírito simbolizado por esta mandala é entender que somos uma cópia perfeita do universo. Tudo que existe lá, existe cá. O centro consciencial é a estrela
de 5 pontas, que não tem nada a ver com Illuminatis, com tudo isso que usam para o negativo. Tem a ver conosco, porque na natureza tudo que existe só existe formado pelas estruturas piramidais. Aí são várias pirâmides compondo uma realidade diferente. E o que nós vemos no centro, a nossa consciência, o espírito. Bem aqui. Aqui são os nossos Cristos. Nós somos apenas uma dessas fraçõezinhas, que é uma das almas de um Cristo. Uma personalidade de um Cristo. E nós estamos aqui como personalidades para trabalhar essas outras que ainda não estão neste aprisco. Estão aqui no entorno e nós vamos ver isso nesta série, que não sabemos quantos programas serão. Mais uma vez, o sublime peregrino ou o sublime viandante e o mago sideral, que já somos ou seremos. Hoje, o tema geral é o aspirante à iniciação. Você quer iniciar-se na arte de acessar a sua própria consciência e entender que somos pequenos deuses, gestores de nossa realidade, responsáveis pelo nosso passado, na edificação no presente do nosso próprio futuro? Segunda parte, como dissemos, é a obra de hoje, é Jesus e a Jerusalém renovada, com frações de outras obras. Então, a temática geral. Vamos relembrar algumas telas da aula anterior. Da obra Brasil, Terra de Promissão, por América Paulielo Marques. A vida é espírito, com E minúsculo. E a matéria não é senão consequência do espírito. Para Arthur Stanley Eddington, na obra A Natureza do Mundo Físico, o espírito é a matéria-prima do cosmos. Tudo que existe no universo é formado pelo espírito. É ele a matéria-prima que vai formar todas as formas que existem. Também é chamado de átomo primitivo. É uma porção desse elemento que forma o átomo físico. E uma porção de átomos físicos forma o reino mineral, por exemplo, formando as moléculas. O reino mineral, uma porção de moléculas formam as células vegetais. A expertise e ascensão dessa célula forma, mais tarde, com mais organelas, com mais mitocôndrias, as células animais, depois pré-humanas, e as nossas células humanas, que uma célula cardíaca, por exemplo, tem uma média de 5.000 mitocôndrias, que são bactérias domesticadas. Uma infinidade de seres menores, mas sempre composto por esta energia, que vai formar a nossa matéria e depois vai tornar-se consciência. Então, a consequência dessa matéria é o espírito de onde ela se originou. E ele vai chegar-se ao estado de espírito individualizado com E maiúsculo, que é o ser imortal, que é a nossa própria consciência. E para falar um pouco dessa vida, na obra de Chico Xavier, Vinha de Luz, veja o que ele narra no capítulo 29. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Isso mesmo. Noutra obra ele narra que uma emoção violenta sobre o corpo é semelhante a uma martelada em engrenagem sensível de uma máquina. Imagine dando uma martelada na engrenagem desta pequena máquina. É o que acontece quando nós falamos, eu não gosto de você. Ou até eu não gosto de mim mesmo. Só com esse gesto, com essa emoção, dizimamos a vida em nosso universo psicofísico. Mas quando intencionamos algo nobre, criamos a vida.
nós podemos adoecer ou curar-nos na expressão de nossos sentimentos, tendo como norte os pensamentos que os conduzem e a inteligência que os cria. Mais além, voltamos com Ramatiz na obra O Sublime Peregrino, vendo a nossa destinação. Então, a consciência espiritual do homem, que já foi pré-humano, que já foi animal, vegetal e outros tantos até a origem da vida. Então, essa consciência espiritual do homem, à medida que cresce esfericamente, que expande esfericamente em gênero e grau, funde-se os limites do tempo e do espaço, do corpo físico e do corpo perispiritual, para atuar noutras dimensões indescritíveis, em planos superiores. Abrange, então, nessas dimensões indescritíveis, cada vez mais, a magnificência real do universo em si mesma, e se transforma em mago a criar outras consciências menores em sua própria consciência sideral. Por exemplo, nós somos consciências menores desse mago sideral, que é o nosso espírito, a nossa consciência síntese de todas as nossas vivências. Somos uma diminuta fração. Em cada encarnação, segundo o cientista Ernesto Bozano, na obra O Objetivo da Vida, criamos uma alma, ou fabricamos uma alma à semelhança de uma semente para dar origem a outra árvore que pode transformar-se numa floresta. E assim somos nós como espíritos imortais. Relembrando e acrescentando mais um ponto no conto, a nossa apresentação vai ser 2 telas falando das enfermidades e depois repetindo aquela tela que falamos do câncer. Vejamos, da obra O Sublime Peregrino, a maior parte das doenças do corpo tem a sua origem em distúrbios agudos de ordem psíquica, pois, na realidade, a cupidez, a avareza, o ódio, a vingança, o ciúme, a ambição, o orgulho e outros tóxicos de ordem moral são a matriz das moléstias perigosas que resultam em cânceres, morfeia, que é a hanseníase, a elefantise, tuberculose e outras de aspecto e consequências fatais. Então, esses comportamentos, essas emoções geram tudo isso. Mas a tela que mostramos na aula passada, o câncer, em sua essência mórbida, poderia ser denominado, poderia ser chamado o karma do prejuízo ao semelhante, como consequência de um fluido nocivo elaborado durante as atitudes e ações antifraternas, que inclui tudo o que falamos, mais a maledicência, a maldade, a mentira, a calúnia, a difamação e todas essas fofocas que a gente pensa que são coisas bobas. Só estou falando por falar. Normalmente assim dizemos, mas falando da vida alheia. Se tivermos que fofocar, por que não divulgar o bem? O bem, os valores dessa pessoa. Então, para cada fofoca que alguém vem trazer, que sejamos o último estágio, o porto onde termina, ou melhor, onde o estado terminal da situação. Então, a pessoa vem fofocar, a cada maledicência ou maldade, a gente acrescenta uma bondade, uma benevolência da pessoa. Feito isso, já temos uma base. Agora, o que precisamos fazer para acessar a nossa consciência, para iniciar na arte do autoconhecimento, do conhecer a si próprio, do conhecer essa verdade e tornarmos-nos seres livres? Nós dividimos em 3 tópicos. São pequenos.
mais profundos. E vamos com calma para ver onde chegaremos. Não se preocupe com as telas do câncer, que nós não explicamos muita coisa, porque vai chegar o momento de estudarmos somente essa patogênese. E em várias lives, muitas lives. O aspirante à iniciação, aquele que deseja acessar a sua própria consciência e tornar-se uma consciência livre no pensar, sentir, falar e agir. Como dissemos, hoje a obra eixo é Jesus e a Jerusalém renovada. E esse título, o Jesus é a nossa consciência, o Espírito, e a Jerusalém que está sendo renovada somos nós, a personalidade ou a fração desse Espírito. Assim como vamos mostrar que Jesus não é o Cristo. Jesus é uma fração da consciência Cristo que governa o planeta. Ele veio ter conosco, assim como um pensamento pode gerar um hormônio, como um sentimento também. Todos os hormônios nascem dos nossos pensamentos e sentimentos, segundo André Luiz em Evolução em Dois Mundos. E esse hormônio vai dialogar com as células, com os tecidos, com os órgãos, com os sistemas, com o corpo como um todo. São leis. E assim, para nós outros, Jesus é essa lei personificada, o amor tornado visível, o Evangelho vivo em espírito verdadeiro. Algo que veio da nossa essência como virtude transformando num hormônio, algo que veio da consciência crística transformado num mensageiro, no nosso corpo, um mensageiro químico, e ele o mensageiro da boa nova. Então, há um engano muito frequente decorrente dos condicionamentos da vida material, que é o de esperardes que a luz surja em vosso caminho, tal qual um facho que se acende à vossa frente. Um dos enganos é a metáfora que está na Bíblia. Então, Cristo apareceu para Paulo de Tarso na estrada de Damasco. A estrada de Damasco é quando viajamos aqui da periferia para o centro da nossa consciência. É esse périplo na primeira câmara, que é o enfrentamento da subconsciência, onde está os condicionamentos que gerem ou gerenciam os nossos comportamentos, e depois passar pelos abismos do nosso inconsciente até chegar na segunda câmara, que é o portal de acesso à nossa própria essência consciencial. Então, a estrada de Damasco é esta viagem interior. O Cristo é a essência do espírito do próprio Paulo, que era a personalidade. E antes era Saulo, que vivia na contramão dessa realidade. Ele perseguia, ele prendia, ele matava quem acreditava em Jesus, nesse Cristo interno ou no Cristo cósmico. E ao trocar a personalidade, porque troca-se a personalidade como se troca um motorista de um veículo qualquer. Então eu posso, num processo de transformação, acessar estágios mais evoluídos de minha consciência e trazê-los para a atualidade. E tornar-me mais sábio, mais sereno, mais saudável, mais feliz, vai depender da nossa conduta, da nossa intenção. Então há um engano quem pensa que a luz vai aparecer à nossa frente de grátis, sem o nosso esforço, sem a nossa participação. E buscais nas agremiações e nas pessoas ou nas correntes de pensamentos mais diversas, filosóficas, científicas ou religiosas, a iluminação como se ela vos pudesse vir de fora. Pronto, sem esforço, como se fosse um presente. E a tese crística, ou a máxima de Jesus, é a cada um conforme as suas obras. Então receberemos conforme os nossos esforços bem direcionados. Somos autores do nosso destino
Isso é um fato e não foi Deus que nos criou neste formato. Nós nos fizemos com as nossas escolhas, com as nossas experiências, com as nossas responsabilidades assumidas. Então vamos ler de carreirinha as duas telas. Há um engano muito frequente, decorrente dos condicionamentos da vida material, que é o de esperardes que a luz surja em vosso caminho, tal qual um facho que se acende à vossa frente. E buscais nas agremiações e nas pessoas, ou nas correntes de pensamentos mais diversas, a iluminação como se ela pudesse vir de fora. Mesmo os ensinamentos de Jesus, quando reverenciados e reconhecidos, nada podem enquanto o aprendiz não se decidir a modificar a sua estrutura espiritual. Por isso que é moleza. Como certa feita alguém disse-nos, eu andava com a Bíblia debaixo do braço e a pessoa diz, antes eu andava com uma corrente folhada a ouro e uma caricatura do Cristo de pendurada. É moleza colocar Jesus no peito e seguir a estrada. Agora eu quero ver você ter peito para seguir a estrada dele. Aí eu quase desapareci de vergonha e da minha pequenez e ignorância. Depois fui estudar a Bíblia, pensando que lá estava o Evangelho. Depois descobri que o Evangelho é algo que existe dentro de nós, é o reino de Deus. E foi Jesus que disse, o reino de Deus está dentro de vós. E ele é força, ele é vitalidade, ele é vida. Só que a força desse Evangelho em nós, somos nós que construímos, são as nossas virtudes. A vitalidade é a matéria em latência que nós podemos transformar noutras experiências. E a vida são as salas de aulas que vamos experienciar aquilo que se pretende nesse gesto de tornarmos-nos também, já que o reino de Deus está dentro de nós, Deus e o Cristo também estão. E se são evangelhos vivos, a consciência macro, Deus, a verdade absoluta. E Cristo, a verdade parcial, que de alguma forma traz-nos alguma coisa dessa verdade absoluta, que é pouquíssima em relação à sua totalidade. O que desconhecemos é muito maior do que aquilo que achamos que sabemos a esse respeito. Então, enquanto não decidirmos a colocar o Evangelho na prática e mudar a nossa estrutura espiritual, no modo de pensar, de sentir, falar e agir, tendo o Cristo como nosso parâmetro, pensar como ele pensou, no bem de todos, sentir como ele sentiu, compadecer-se de todos, falar como ele falou, iluminando pelo exemplo, e viver como ele viveu, exemplificando na vida diária aquilo que pensou, sentiu e falou. Então, vamos ler de carreirinha essas duas aqui agora. Mesmo os ensinamentos de Jesus, quando reverenciados e reconhecidos, nada podem, enquanto o aprendiz não se decidir a modificar sua estrutura espiritual. Então, encontramos o homem circunspecto e bem comportado pelas normas de sua religião ou grupo filosófico, mas que ainda é incapaz de acender a sua própria luz, que é todo o nosso esforço para isso, cada um aprender a acessar a sua luz e caminhar com essas próprias luzes. Como que eu posso mudar a minha estrutura espiritual se eu não conheço a mim mesmo? Pois o conhece-te é o primeiro passo. E depois, quem a si mesmo não ama, ninguém amará. Porque ninguém ama o que não respeita,
e ninguém respeita o que não conhece. E tudo que queremos, tudo que o Cristo deseja é que aprendamos a acessar o reino de Deus em nós, encontrá-lo dentro de nós, porque Ele disse-nos: eu estou em vós, vós em mim. Ele já sabe que eu existo dentro dele, que sou uma célula do teu corpo, como Paulo de Tarso assim definiu. Agora nós já o encontramos dentro de nós para ser o farol que nos conduz em nossa vida diária? Sigamos. Ele caminha procurando o lado iluminado das estradas que percorre, mas sempre na dependência de que haja quem projete luz no seu caminho. Assim é aquele que não quer modificar. Mais uma telinha. É cego por vontade própria, porque não resolve retirar os anteparos que obscurecem seu campo interior, que são os apegos, as falsas ideias. E falando em ideias, a pior trave para a nossa evolução, para acessarmos a nossa consciência, é o apego às ideias. Apegar-se àquilo que pensamos que sabemos, quando na realidade, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, alguém acrescenta um ponto no conto que alguém contou. Por isso, retornando, encontrando o homem circunspecto e bem comportado pelas normas de sua religião ou grupo filosófico, mas que ainda é incapaz de acender a sua própria luz por desconhecer o reino de Deus em si, a sua própria realidade e o Cristo e o próprio Deus que em nosso íntimo moreja. E assim caminhamos procurando o lado iluminado das estradas, ou seja, andando com a luz do outro, mas sempre na dependência de que haja quem projete luz no nosso caminho. Ficamos sempre na dependência do conselho, da luz, das orientações dos outros, sempre, sendo que sempre esteve, sempre estará dentro de nós a luz que nos norteia de fato, a luz da nossa própria consciência. Se nos comportarmos assim, seremos cegos por vontade própria, porque não resolvemos a retirar os anteparos, as travas, as peias, as amarras, a ignorância que obscurece o nosso campo interior e não permitir que enxerguemos a nossa própria realidade. Enquanto isso não suceder, enquanto eu não tomar consciência e mudar a minha própria realidade, o homem poderá ser aluno aplicado às lições, assíduo nas disciplinas e severo na vigilância, mas não terá possibilidade de acender dentro de si o clarão poderoso do real processo de despertamento espiritual. Vamos dar o exemplo só de um átomo. Vamos imaginar eu, você, no núcleo do átomo, como a energia nêutron. Se eu me dispor a transformar-me, eu me transformo em próton, num nível de consciência mais abrangente. Se eu seguir a sequência, eu vou transmutar parte da minha essência em elétrons, um degrau superior ainda. E se eu me empolgar e avançar mais um tanto, eu vou lá na periferia, nas últimas camadas do átomo, nas últimas dimensões, e retorno para auxiliar quem ficou. Quando assim acontece, eu tenho que deixar lá fora o que há de mais nobre e puro, que são os fótons, que vão formar um cinturão em torno do átomo, que é a sua própria consciência. E assim, a nossa estrada. Enquanto isso não suceder, que eu não me dispor a conhecer-me, como homem, eu poderei ser aluno aplicado às lições que estão me apresentando. Ser assíduo nas disciplinas e até severo na vigilância
em relação ao meu próprio comportamento. Mas não terei a possibilidade de acender dentro de mim o clarão poderoso e real no processo de despertamento espiritual. Então, o elétron despertar para ser fóton, o próton para ser elétron, o nêutron para ser próton, e compreendermos que todos somos um. Um é a origem do átomo, o nêutron, e o fóton é a sua destinação como consciência imortal. E por intermédio desses fótons, que quando chamamos energia eletromagnética, nós estamos falando dos elétrons e dos fótons. Os fótons representam o nosso magnetismo. Aquele mecanismo ou o elan, algo que vai ligá-lo a um outro átomo, para ter uma experiência em comum e formar uma consciência síntese à semelhança do sódio e cloro, formando o cloreto de sódio, ou do dois hidrogênios simples e o oxigênio, formando a molécula da água. Somos sempre a soma de muitos. Imagine só o seu corpo, quantos sistemas. Cada sistema tem a sua consciência. Cada órgão dentro do sistema tem a sua consciência. Cada tecido é uma consciência menor. Cada célula tem a sua consciência individual. Assim como cada molécula, cada átomo, como nós falamos, com a sua consciência individual. Primeiro módulo já foi. Respire fundo, e agora vai apertar mais um pouquinho. Então, o primeiro passo do aspirante à iniciação evangélica é saber que nada sabe e reconhecer que no Evangelho encontra-se a sábia expressão das leis da espiritualidade. E se ficarmos imaginando que o Evangelho é a Bíblia, com todo o respeito que temos por esse livro chamado Sagrado, mas historicamente o mais adulterado que existe. Mais de 14.200 interpretações. E até agora só conhecemos o Novo Testamento, que é realmente uma tradução daquilo que se encontrou, porque a maior parte dos ensinos se perderam, com Haroldo Dutra Dias, um juiz federal, que fez a tradução, mas as demais são interpretações. Conforme Joana de Ângeles, o Evangelho é força, vitalidade e vida. E para Emmanuel está em nossa consciência, em nosso próprio espírito, em nosso coração, como já tinha afirmado Jesus, como falamos. O reino de Deus está dentro de vós. E o reino é o Evangelho. Então, o primeiro passo de quem se interessa a essa iniciação, o encontro com a sua própria essência, essa iniciação evangélica, ou ir ao encontro do Evangelho, é saber que nada sabe ou quase nada sabemos, principalmente a respeito de nós mesmos. Você conhece seu corpo? Você sabe como uma célula vermelha do seu sangue é formada? O nascimento, a transmutação de uma célula-tronco que extirpa o seu núcleo, que é a sua própria consciência, para não ter consciência de si e ser conduzida pelos seus sentimentos? Porque o sangue obedece ao sentimento, ele ferve e envenena o organismo dependendo do que a gente sente, do que a gente pensa. Por isso, essa célula não tem consciência própria. Obedece o condutor com seu pensamento, com seus sentimentos, palavras e atitudes. O que ela transporta? Não só os nutrientes, o oxigênio e etc., como auxílio do plasma. Transporta o que pensamos, o que sentimos, para levar à desorganização às outras células ou à reorganização e melhor nutrição. Então, o nosso primeiro passo, essa iniciação evangélica, ir ao encontro da nossa própria essência e compreender de fato o que é Evangelho,
é saber que quase nada sabemos, ou às vezes nada sabemos a respeito de nós mesmos. Quantos seres pensam que estamos aqui encarnados na nossa totalidade, aqueles que acreditam que a vida começou antes do berço e prossegue depois do túmulo. Há outros que pensam que a vida surgiu no berço, ou quando nascemos, e terminará quando morrermos. E com isso reconhecer no Evangelho, que está em nossa essência, a lei que nos rege, nele encontra a sábia expressão das leis espirituais. E o que está como Evangelho em nossa consciência é o fruto da nossa vivência, é o que nós entendemos, tendo como referência o Cristo, o Deus que já conseguimos compreender, o que já construímos em nós. Se formos aprender algo que está na estrutura do planeta Júpiter, que é muito mais evoluído do que a Terra, lá tem outras frequências desses ensinos, com certeza muito mais elevadas do que nós entendemos para viver na Terra. Agora imagine viver num sistema solar cujo Sol seria de primeira grandeza, o nosso é de sétima. Ou num sistema solar que tem 3 sóis. Como serão os ensinos cósmicos por lá? Nesse Sol de primeira grandeza, nesse sistema solar, eu não preciso consorciar-se com a mulher para conceber um filho. Eu mesmo crio uma realidade e encarno onde eu julgar necessário para a minha experiência. O espírito não tem sexo. Então lá não tem o ser feminino e masculino, tem seres assexuados, que não precisa de terceirizar parte da sua criação. Cada um cria a sua realidade, até porque nós temos as duas polaridades em nós. Feminino e masculino, quando se une, um ser assexuado, que pensa, sente e cria a sua própria realidade. Porque o sentimento, quando sublimado, ele cria, ele edifica, ele alimenta e ilumina. Feito isso, prossigamos. Para perceber na Boa Nova, então nós reconhecemos que o Evangelho é a síntese das leis da espiritualidade. Se assim fizermos, nós vamos reconhecer e perceber na Boa Nova a mais alta expressão da lei cósmica do amor que rege a vida. Para compreender isso, é preciso já estar de posse dos olhos de ver no grau mínimo indispensável para a aquisição das aptidões básicas de um aprendizado infinito e redentor. Qual é esse grau mínimo? Que se inicia quando o ser deixa de usar o intelecto como fonte de sua orientação e passa a utilizar-se dele somente como meio complementar de evolução. O pensamento entende, o sentimento compreende. Lendo de carreirinha e depois voltando, desde essa tela aqui. Então, o primeiro passo do aspirante à iniciação evangélica é saber que nada sabe e reconhecer que no Evangelho encontra-se a sábia expressão das leis da espiritualidade. Para perceber na Boa Nova a mais alta expressão da lei cósmica do amor que rege a vida, é preciso já estar de posse dos olhos de ver no grau mínimo indispensável para a aquisição das aptidões básicas de um aprendizado infinito e redentor, que se inicia quando o ser deixa de usar o intelecto como fonte de sua orientação e passa a utilizar dele somente como meio complementar de sua evolução. Vamos ver o que é isso. Primeiro, eu reconheço aqui, já falamos da lei que está em nossa consciência. Comecei que o meu primeiro passo é entender nessa iniciação evangélica que o Evangelho encontra-se
ele sintetiza as leis da espiritualidade. Mas indo mais profundo, nós vamos perceber na Boa Nova a mais alta expressão da lei, e quando é com maiúsculo é cósmica, então lei cósmica, amor com maiúsculo, que rege a vida com maiúsculo, e é preciso já estar de posse dos olhos de ver. Então, só explicando, quando fala lei com L maiúsculo, ainda fala cósmica, nós estamos falando de Deus. Ele é a lei. E quando falamos de amor, lembramos de João Evangelista. Deus é amor. Expressão dele também. E quando falamos de vida com V maiúsculo, também estamos falando de Deus. Se pudermos fracionar e mostrar localmente dentro do arquiteto cósmico, então a lei é uma expressão do verbo chamada hálito divino. O amor é o psiquismo divino quando fraciona em pequenas estruturas chamada espírito, e a reunificação do espírito forma o amor com A minúsculo. Mas o amor aqui é a expressão da própria lei personificada. Então, o hálito divino como lei cósmica na expressão do amor, que vai reger a vida depois que o átomo primitivo forma o amor substância, vai formar a vida, que é o éter cósmico, o Akasha. Então, para perceber a Boa Nova, a mais alta expressão da lei cósmica do amor, que rege a vida, para que a vida se expresse em múltiplas expressões, a vida com V minúsculo, é preciso já estar de posse dos olhos de ver, que são as nossas virtudes. Com o intelecto entendemos e com as virtudes compreendemos. Isso no grau mínimo indispensável. Qual o grau mínimo indispensável para a aquisição das aptidões básicas de um aprendizado infinito e redentor? Então, esse grau mínimo, o que eu preciso? O mínimo que eu preciso é quando eu inicio nessa trajetória de iluminação e deixo de usar o intelecto. O intelecto compreende em parte. A intuição é a visão de síntese. E a intuição é a síntese de todas as nossas virtudes. Paciência, ternura, compaixão, tolerância, humildade, solidariedade, fraternidade. Todas essas virtudes, todas essas leis, formam a consciência síntese, que chamamos de intuição, onde deixamos de usar o intelecto, que é racional, que entende em parte, para entender o todo em sua completude. Aí eu vou usar e passo a utilizar somente o intelecto como um meio complementar. Eu enxergo um fóton. Com o sentimento eu enxergo o átomo como um todo. Com o intelecto eu enxergo o nêutron. Com o sentimento, com a intuição, eu enxergo a totalidade do átomo sem usar o intelecto. Porque eu me transporto para dentro do próprio átomo. E é uma transfusão de alma, que é o que ele está querendo dizer, a semelhança do que nos dissera Pietro Baldi. Feito isso, mais um tantinho, quando o sentido direcional do espírito desperta, que é a intuição, ele sente mais do que entende, capta em dimensão imponderável tudo que é capaz de orientá-lo em relação à vida superior, impossível de ser traduzida pelo intelecto, senão parcialmente. Com esse sentido direcional, Santo Agostinho compreendeu que é Deus. Ele falou, se você não me perguntar, eu sei. Mas se você me perguntar, você não vai ler meus sentimentos, eu vou ter que usar o intelecto, aí eu já não sei, porque eu vou colocar dentro de um copo d'água o oceano.
Com os sentimentos eu te mostro o oceano. Com o intelecto eu vou te mostrar apenas um copinho d'água. Não dá para definir com o intelecto o que é Deus. Somente com a intuição você pode ter uma noção mais exata. Então, quando o sentido direcional, que é a síntese de nossas virtudes, a nossa intuição, desperta, nós vamos sentir mais do que entender. Entender é o que o racional entende, o sentimento compreende, discerne. E vamos captar de uma dimensão imponderável, que está em nossa consciência ou em outras consciências mais experientes, tudo que é capaz de nos orientar em relação à vida superior, a vida como ser imortal, como ser virtuoso, que caminha com as próprias luzes. E essas instâncias são impossíveis de ser traduzidas pelo intelecto, senão parcialmente. Eu posso dar uma noção para você do que é a consciência. Falar que é uma luz, um clarão, não tem forma, porque é a síntese de todas as formas. Ao mesmo tempo que ela não tem forma, você pode imaginar Jesus, de onde ele veio. Mas assumiu a nossa forma quando aqui esteve. Segundo Ramatiz, nós vamos ver mais para frente, ele gastou 1000 anos só para adequar as formas vivenciadas ou animadas por ele para construir uma nova forma para falar conosco. Mas de onde veio? Ele tinha a forma humana como nós? Como será a sua forma real? Com o sentimento você entende, porque você vai senti-lo dentro de você. Você vai ver a vida, enxergar a vida com os olhos dele em você. Eu estou em vós, vós em mim, disse ele. Somos um. Feito isso, prossigamos. O espírito, nesse sentido, para chegar a esse grau de maestria, ele tem um caminho interior a trilhar, que o leva do mais simples ao mais complexo, do corpo físico à essência de sua consciência, que nós chamamos de superconsciência, o reino de Deus em nós. Das normas externas, compostas pelo intelecto, para as internas da vida espiritual, que é a própria lei, o evangelho cósmico, ou a lei cósmica do amor que rege a vida. Então, o espírito, desde o princípio inteligente até a individualidade com E maiúsculo, tem um caminho interior a trilhar. Como que eu posso chegar lá? Se eu não sublimar o meu corpo, eu não consigo entender o meu mundo psíquico. Porque é com a sublimação, com os elementos que eu transformo do próprio corpo, da vitalidade em instintos, aí eu já fico no mundo da subconsciência. Dos instintos em sensações, eu já começo a viajar na inconsciência, no inconsciente. Das sensações em emoções, um tanto mais no inconsciente. Das emoções em sentimentos, eu estou indo na direção da superconsciência. Dos sentimentos em pensamentos, do pensamento na inteligência intelectiva, desta inteligência emotiva, da inteligência emotiva à inteligência espiritual, que já é a virtude que eu construí nesse trajeto. E da inteligência espiritual, agora eu volto para casa, o religarem, eu retorno à minha própria essência de onde saí para ter essa experiência e falar contigo. Então o espírito tem um caminho interior a trilhar. Se fosse o átomo, o caminho interior do átomo é as avessas, é o contrário. Na mandala nós vimos de fora para dentro. Mas o átomo, você vai ver a essência consciencial do átomo está fora. Então o caminho interior são os fótons. E o exterior que virá ao encontro desses fótons é o elétron, o próton, o nêutron. Como se víssemos o átomo ao inverso. Essa tese é do cientista, doutor e mestre em psiquiatria, Jorge Andréa.
quando ele fala da curva do átomo. Então, na realidade, no átomo não é uma viagem interior. É de dentro do mais simples para o mais complexo que está fora. E quando se fala de um átomo, nós vemos na sua intimidade a energia X e fora a Y. Negativo no elétron, positivo no núcleo. Mas quando você junta os átomos, confecciona moléculas, edifica uma célula, agora é o inverso. No núcleo da célula está o negativo, na periferia está o positivo. E sempre o negativo é o mais evoluído do contexto de uma consciência atômica ou celular. Então, no núcleo da célula está o seu DNA, a consciência, o cronograma organizacional da própria célula. E quem faz isso no átomo são os fótons que estão fora do próprio átomo. É interessante esse padrão, essas leis na biologia. Então, feito isso, temos esse caminho a trilhar do exterior das normas externas para as internas, do intelectivo para o intuitivo, e qual caminho será esse? Portanto, para fazer esse caminho, será inútil alguém pretender tornar-se um iluminado se não é capaz nem de respeitar o horário de sua repartição sem que o chefe esteja presente ou de prestar um serviço sem visar recompensas. Então, a condição para trilhar esse caminho, para nos capacitar para isso. Então, será inútil alguém pretender tornar-se iluminado se ainda não somos capazes, ou será inútil para nós, quando desejamos nos iluminar, e não sermos capazes de respeitar o horário da repartição só porque o chefe não está presente. Só porque ele não está presente eu posso chegar mais tarde? Onde fica a minha consciência, a minha ética, o meu caráter, a minha honestidade? Eu fui contratado para chegar tal hora e sair tal hora. Se eu chegar depois e sair antes, eu estou roubando e vou ter que devolver. E a devolução, às vezes, é bem dura na hora, porque a gente pensa que vai devolver só a quantidade de reais que usurpamos. É aquela quantidade e tudo que ela poderia gerar durante o período. E às vezes pode ser milhares de reais. Então será inútil eu intencionar o processo de iniciação às verdades evangélicas que estão dentro de mim, acessar a minha consciência, se eu não respeito as leis dos homens. Então, quem respeita as leis dos homens merece ter acesso às leis divinas. Só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. E finalizando este módulo, as disciplinas de caráter são o primeiro passo, sem as quais as experiências iluminativas jamais encontrarão campo. Então, além de viver aqui, não só cheguei na minha sessão, se eu não tenho a capacidade de ser um ser abnegado, que é prestar um serviço sem esperar recompensa, desprendido, e não cumpro os meus deveres perante as leis dos homens, então não estou pronto para essa iniciação. Porque sem essas disciplinas, o fazer a outro que gostaria que fosse feito, uma atitude de um ser abnegado que faz sem esperar recompensa, sem aplauso, sem reconhecimento, sem pagamento, etc. Então, sem essas disciplinas do meu caráter psicobiofísico, moral e espiritual, que é o primeiro passo, eu não vou ter as experiências iluminativas e jamais encontrarei campo para tê-las, se assim agir. E agora respire fundo, também não é longo, vamos para o último módulo de hoje. O homem que se submete às disciplinas representadas pelas normas da vida diária, o horário do ônibus,
a impaciência ou descortesia do chefe, o desinteresse do companheiro de trabalho ou as exigências descabidas do cônjuge, procurando com tudo isso aplicar as normas de uma religião ou de um sistema filosófico, obtém, ao fim de certo tempo, segundo seu grau evolutivo, resistência espiritual, que é sinônimo de resistência moral, ou seja, sensibilização capaz de habilitá-lo para subir novo degrau, o de encontrar seu centro coordenador espiritual, que é a nossa essência espiritual, o Evangelho em nós, o Reino de Deus em nós, a nossa superconsciência. Por ter caminhado em direção centrípeta, no nosso caso, de fora para dentro, da periferia para o centro, no ato de procurar ter sob controle novas expressões que lhe eram inacessíveis. Nós estamos fazendo esta viagem aqui. Lá foi a proposta e agora já é a viagem em si. Então, quando nós nos submetemos às disciplinas representadas pelas normas da vida diária, o que o mundo nos propõe, que é o horário do ônibus, chegar antes que o ônibus chegue, ele não tem que me esperar, sou eu que devo esperá-lo. A impaciência ou a descortesia do chefe, chego lá, ele está do avesso, está azedo, tolerar, e sou eu que saio no lucro e ainda modifico o seu campo psíquico, emocional, moral e espiritual. E ainda tolerar o desinteresse do companheiro de trabalho ou as exigências descabidas do cônjuge. Não sei se a Aline faz isso com o Lucas ou o Lucas com ela, mas ficar atento a isso. Procurando, com tudo isso, aplicar. Então, nessas situações é que eu vou aplicar as normas de uma religião, esquece o rótulo, de uma religiosidade ou de um sistema filosófico que nos convida a pensar no bem, fazer o bem, sentir o bem, a fim, depois de certo tempo fazendo isso, tolerando, respeitando, fazendo o meu papel, a minha consciência ética, moral e espiritual, e segundo o meu grau evolutivo, eu vou tirar boas notas ou menos, mais xoxinha essas notas. Eu vou adquirir uma resistência espiritual, que é para não me perturbar com nada disso que eu enfrentei e exercitei e construí essa resistência espiritual, como faz o nosso sistema imunológico enfrentando as batalhas e se fortalecendo a cada etapa. Ou seja, vou adquirir a sensibilização capaz de me habilitar para subir um degrau. Qual é esse degrau? Se eu estou aqui no mundo objetivo, eu vou enfrentar agora o mundo subconsciencial, onde está o centro de controle da minha própria conduta. Um novo degrau. E de encontrar no centro coordenador espiritual, que é a minha superconsciência, que está representada na subconsciência, gerenciando em parte esse universo, por ter caminhado em direção centrípeta. Eu estou indo da periferia para o centro. Então, superconsciência, consciente, subconsciência. Então, no ato de procurar ter controle das novas expressões que lhe eram inacessíveis, que são os automatismos que regem o meu próprio corpo, por exemplo. Então, agora eu posso mudar não só o fenótipo, que é o que não estou conseguindo gerenciar no meu comportamento celular. Agora eu posso mudar o genótipo, que está lá na subconsciência, representando a superconsciência, o reino de Deus em mim. Feito isso, então agora eu estou apto com esses exercícios de tolerância, de compaixão, de humildade, solidariedade, etc. Agora eu estou apto para avançar um tanto mais.
em uma verdadeira tarefa de arrumação, esse iniciado, ele vasculhou a antecâmara do espírito, que é a subconsciência, a antecâmara do espírito imortal, e tornou-se apto a passar a outra etapa em que tudo lhe será surpresa. Essa agora é delicada, porque após essa antecâmara, nós vamos passar pela segunda câmara, que é o inconsciente, o nosso próprio abismo. E você compreende que o respeitar, o reconciliar com a vida exterior foi apenas um exercício. E se não fizermos isso, se eu não reconciliar com o amigo, com a sogra, com a esposa, com o filho, com o meio exterior e respeitar as leis que o regem, eu não estou apto para entrar na antecâmara e muito menos na segunda câmara, como nós vamos ver. Então, em uma verdadeira tarefa de arrumação perante o meio, e agora mergulhando em si, ele vasculhou a antecâmara, que é o subconsciente do espírito imortal, que rege o meu comportamento, e tornou-se apto a passar a outra etapa em que tudo lhe será surpresa. Porque eu não sei o que eu vivi há 1 milênio atrás, há 2 milênios, há 1 bilhão de anos. Eu só sei do agora e quase nada sei do próprio agora. E lá vai ser uma surpresa atrás da outra, porque tinha-se noção do automatismo porque ele rege o meu comportamento. Então eu sei o que eu vou encontrar se eu consertar a manifestação desse automatismo, da minha subconsciência, no entorno. Então, para essa nova etapa, precisava antes ser capaz de enfrentar sem desequilíbrio o meio externo, pois, para atuar sobre o meio interno, as surpresas da real escalada evolutiva exigirão serenidade maior do que aquela necessária para vencer a batalha exterior. Porque lá eu vou ver o que realmente fui em outras etapas. Eu posso ter tirado a vida de alguém, ter roubado, ter usurpado, uma infinidade de coisas, infinitos tormentos, por isso que os inimigos interiores são muito mais ferrenhos do que os exteriores. Então, para essa nova etapa, precisava antes ser capaz de enfrentar os desequilíbrios, sem desequilíbrio ou sem desequilíbrios, o meio externo, para atuar sobre o meio interno, viajando do subconsciente para o consciente na direção do superconsciente. Então, as surpresas da real escalada, instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamento, inteligências, essa real escalada evolutiva exigirão serenidade, não perturbar diante desses tormentos que eu vou observar. Então, serenidade maior do que aquela necessária para vencer a batalha exterior. O chefe, horário do ônibus, horário de chegar na repartição, o cônjuge, o amigo, vários outros que estavam meio fora do prumo. Agora eu vou precisar de maior serenidade, maior resistência espiritual para enfrentar a mim mesmo, porque eu estou me conhecendo. É o conhece-te a ti mesmo. Então, quando o ser domina as suas reações diante do meio, é tomado por sensação de desafogo que imediatamente o habilita a aplicar suas energias em terreno mais fértil. E assim fortalecido, nada o amedrontará. Por isso que hoje não nos culpamos, não nos condenamos quando ficamos diante de coisas quase que absurdas, mesmo para nós que temos essa noção que fizemos não muito longe, não muito distante na eternidade. Então, quando o ser domina as suas reações diante do meio, do que acontece no contexto exterior, ele é tomado por uma sensação de desafogo. Agora ele não perde mais tempo com isso.
Ele não tem que se esforçar para perdoar, para compreender, para tolerar, para agir com compaixão, com piedade. Ele não gasta mais energias com isso. É natural ele ofertar a outra face. Se alguém o odeia, ele ama. Alguém cria discórdia, ele fala da concórdia. Alguém duvida, ele age com fé. Alguém tenta desesperá-lo, ele exprime ou apresenta a esperança. Quando alguém tenta entristecê-lo, ele apresenta a alegria. Quando assim age, imediatamente essa situação nos habilita, ou quando assim agimos, nos habilita para aplicarmos as nossas energias num terreno mais fértil, que é o terreno de promoção, de sublimação dos vícios em virtudes, para a iluminação e expansão da nossa consciência. E assim, fortalecidos, nada nos amedrontará, porque não nos envergonharemos do nosso passado, porque ele nos trouxe até aqui. Nós vamos ver isso no futuro. E não devemos nem nos envergonhar, nem reprimir. Devemos educar, iluminar, acolher e modificar. Então encontrou em si um tesouro ignorado até então, porque não possuía tempo para explorá-lo, porque todo o seu tempo era usado com os transtornos exteriores. Então não tinha tempo para buscar dentro de si, porque todo o tempo era briga com o que está fora de si. É o vizinho que é culpado. Não, é a minha esposa, é o marido, é o filho, é o chefe. Eu sou o único responsável pela condução da minha própria vida. Tudo que acontece fora é um reflexo de mim mesmo. Então agora ele encontrou em si um tesouro ignorado até então, porque não possuía tempo para explorá-lo. Agora está diante da sua essência consciencial e de um patrimônio imensurável que precisa ser reordenado, iluminado, promovido. Feito isso, ao se tornar capaz de vencer com menos dispêndios de energias as dificuldades do meio, ao aprender a poupar-se de aborrecimentos inúteis, sem fugir das provas, desenvolve a serenidade de que precisa para entrar na segunda câmara de seu ser. Qual é essa segunda câmara? A consciência de sua individualidade eterna, onde agora ele permanece mais frequentemente, mesmo que no burburinho da cidade moderna, no ônibus que freia violentamente, na companhia do irmão que se revolta contra o motorista descaridoso, seus atos externos encontram-se sob controle automático, produto do treinamento a que se dedicou para a autorrenovação exterior. Então vamos voltar aqui. Então, quando eu venço o exterior, eu encontro tempo para trabalhar, para explorar o meu interior, o tesouro desconhecido. Então, ao nos tornarmos capazes de vencer com menos dispêndio de energia, quando fica espontâneo alguém intolerante, tenta nos perturbar, a gente age com entendimento. A gente compreende a situação, porque agora eu sinto mais do que entendo. Eu entro no universo do outro, eu sei o porquê ele está fora do prumo. Então, ao nos tornarmos capazes de vencer com menos dispêndios de energias as dificuldades do meio, as dificuldades de qualquer situação no entorno, ao aprendermos a poupar-nos dos aborrecimentos inúteis, o que acrescenta à minha vida ver um filme que vai mais me perturbar do que esclarecer? Um jornal sangrento ou falar da vida alheia.
e não vou fugir das provas que a vida me ofertar. Elas foram enviadas na minha direção e sou eu que devo resolvê-las e não transferir responsabilidade a outros. Então eu vou desenvolver a serenidade do que eu preciso para entrar na segunda câmara do meu ser. Porque se eu não tiver esta serenidade, porque essa segunda câmara do meu ser, eu vou passar para chegar na consciência de minha individualidade eterna pelo inconsciente, como nós estávamos falando. E eu preciso de serenidade maior ainda, e agora para ficar diante da minha própria essência sem deslumbrar-me. Saber que essa essência pertence à minha consciência, mas a minha experiência é individual em relação a ela. Eu preciso tornar-se um com ela. Eu não consigo fruir, desfrutar do que é dela se eu não construir o que é meu. Então agora, vou estar diante da minha consciência, da minha individualidade eterna, onde agora eu vou permanecer mais frequentemente. Quando a situação surgir, eu busco nessa essência as diretrizes para resolvê-la. Busco o amparo, o aconchego, as pérolas para resolver a situação, se eu ainda não tenho a experiência. Só que eu busco as diretrizes. Colocar a mão na massa é comigo. Eu busco a receita do bolo. Fazer o bolo será comigo. Então, mesmo no burburinho da cidade moderna, quando alguém vai na cidade de São Paulo, por exemplo, às vezes fica perturbado. Para mim, normal, porque eu estou focado naquilo que eu fui fazer e não na perturbação do trânsito, etc. Nem no ônibus que freia bruscamente, porque sou motorista profissional. Então sei, às vezes, o porquê está fazendo, ou a inexperiência do motorista, ou uma situação inesperada. Então, na companhia do irmão que se revolta contra o motorista descaridoso, que às vezes não para onde ele gostaria de parar, e outras situações que acontecem. Porque eu já fui descaridoso também como motorista. Na Vila dos Operadores, por exemplo, não se entrava sem um crachá. E às vezes a pessoa esqueceu ou queria entrar, que eu não conhecia, e eu não levava. Poderia ser descaridade, mas era um excesso de cuidado, porque era eu que poderia ser demitido. Então, seus atos externos encontram-se sob controle. Então, os nossos atos externos agora encontram sob controles automáticos. Eu não faço força, eu não gasto energias para isso. Mas isso foi um produto de um longo treinamento que dedicamos para essa autorrenovação. Ficou estranho, né? A autorrenovação já é dentro, e agora a autorrenovação é exterior. Então, a autorrenovação do meu interior para não me perturbar com o exterior, que é o que ele quer dizer aqui para nós. Pode, então, observar-se mais tranquilamente nos movimentos profundos de seu psiquismo. O atavismo animal não se assenhoreia mais de suas ações. Mais um toque. Chegando a esse estágio, nós vamos nos observar mais tranquilamente nos movimentos profundos de nosso psiquismo. Desde o mais primário abismo de nosso inconsciente até o mais alto degrau de nossa consciência, vamos enxergar tudo com naturalidade. Na superconsciência, onde é a minha destinação. Na inconsciente, onde foi a minha origem. Então, o atavismo animal, os instintos animais, ou instinto animal, não vai assenhorar-me, tomar posse do meu consciente, das minhas reações. Quem está no controle agora sou eu, com a serenidade conquistada. Ao contrário, ele as possui sob o domínio habitual. Criou um hábito para isso. Então, sobra espaço interior e tempo psicológico para uma vivência em plano mais profundo. Então, agora, quando o exterior não mais me perturba, eu tenho mais tempo para meditar, para mergulhar na minha própria essência, para estudar e etc. Então, lendo de carreirinha as duas,
Então eu posso então observar com mais tranquilidade os movimentos profundos do meu psiquismo, dos abismos às estrelas. O atavismo animal não mais toma conta de mim, das minhas reações. Ao contrário, eu já possuo o domínio habitual por hábito, por repetições, e vai sobrar tempo e espaço interior, melhor, sobra espaço interior e tempo psicológico para uma vivência em plano mais profundo. O que ele quer dizer com isso? Sobra espaço interior, porque eu vou construir nesse interior o meu lugar ao sol. Não é porque existe essa essência que eu vou chegar lá sem a minha bagagem. E eu vou ter tempo psicológico aqui no mundo racional, porque eu não vou mais reagir contra o meio, para uma vivência em plano mais profundo, mesmo em tempo real aqui, falando com vocês. Às vezes eu falo com vocês e estou meditando ao mesmo tempo. Às vezes eu estou aqui no tempo real falando com vocês e estou consultando a minha consciência profunda e às vezes dialogando com os meus abismos. Desloca-se ao centro de gravidade de sua ação renovadora. Então, desloca-se, melhor dizendo, ou dizendo corretamente, desloca-se o centro de gravidade de sua ação renovadora. E a experiência da primeira etapa deixa resíduos positivos para o novo aprendizado. Lendo outra vez, só para dar um sentido. Ao contrário, ele vai ter mais tempo psicológico, vai ter espaço interior para a vivência mais profunda. Ele vai deslocar-se e agora vai deslocar o centro de gravidade de sua ação renovadora. Não é mais exterior, agora é interior. E a experiência da primeira etapa, que foi reconciliar com o entorno, vai deixar resíduos positivos. Deixou estados virtuosos para o novo aprendizado. E o primeiro deles, a serenidade, a mansuetude, a lucidez. E finalizando, aquele que chora extrai de si força capaz de lavar a alma, se o pranto é produzido por real sentimento de renovação. Agora, aquele que chora de revolta, de rebeldia, ele está recriando doenças mesmo. Então, aquele que chora, extraindo de si forças capazes de lavar a sua alma no mundo psicobiofísico, moral e espiritual, se esse pranto é produzido por um real sentimento de renovação, ele sente a sua consciência expandir. Essas travas, esses mecanismos, esses conflitos, esses traumas serem diluídos no processo de renovação estrutural. Feito isso, chegamos ao final de mais uma etapa. Foi muito dolorido ou deu para suportar tranquilamente? Vamos ver se tem algo para a próxima. Veremos o que vai aparecer nas próximas etapas. Só 2 ou 3 telas, só lendo de carreirinha. O homem espiritualmente desatento recalca quando deseja superar seus instintos. Vai falar dessa viagem interna, enfrentando os seus tormentos, com mais naturalidade, para a gente não brigar consigo mesmo. O aprendiz da espiritualidade elabora suas tendências porque aprende diariamente a se conhecer. Então não vai se envergonhar, porque não existe nada de inferior ou de promíscuo dentro de si. Existem as suas experiências, que precisam ser transformadas. Sabe que deve contar com suas expressões inferiores e com elas conviver sem conflito irreversível, pois representam exteriorizações de força que o ampararam em escalas menores do progresso. Então não adianta brigar com essa turma que está dentro de nós, porque elas que nos trouxeram até aqui. Foram os instintos que nos trouxeram até aqui. As paixões, todos esses apegos, tudo isso
Agora vamos olhar com naturalidade para tudo isso e fazer o que está. Começar aqui, observar e procurar impregnar cada surto animal primitivo. Imagina um instinto que vem à tona num ímpeto de seu ser com a compreensão nova conquistada. Tudo que existe em mim é nobre. Quando eu fiz, eu acreditava ser verdadeiro e ser nobre, ser belo e ser bom. Então agora eu só vou transformar ódio em amor, desespero em esperança, tristeza em alegria, trevas em luz, discórdia em concórdia, dúvida em fé e assim por diante. Tudo bem? Os nossos recadinhos para vocês. Às segunda-feiras, às 20 horas, a nossa série Meditação à Luz do Dia. Tem mais um episódio para você. Nas quarta-feiras, exemplos não nos faltam. Às 20 horas também. Mais outro episódio para vocês. Na quinta-feira próxima, nós temos um novo episódio nós vamos falar da iluminação consciencial. A iluminação e expansão consciencial. Falamos 2 etapas de como acessar a consciência, agora como iluminar e expandir a própria consciência. Nós vamos passo a passo fazendo esses trajetos. Quer nos convidar para palestrar? Quer adquirir os nossos livros? O nosso WhatsApp para o seu contato é o 11 9 7444 0770. 11 9 7444 0770. E temos para vocês, dentro desse cardápio, algumas ofertas para vocês, se a minha consciência extracelular funcionar. Quando ela está rebelde, eu deixo ela aqui. Eu não vou brigar com ela, porque eu sou técnico em informática e eu sei o que faz um aparelho deixar de funcionar adequadamente, e pode ser a minha própria energia. Então eu respeito como um ser, como auxiliar da minha própria evolução. Então vejamos o que temos além do nosso WhatsApp. Na próxima sexta-feira, aqui no canal Despertar da Consciência, a palestra Pelos Caminhos de Jesus, realizada no Centro Espírita Caminho de Jesus, de Araçatuba, São Paulo. No sábado, às 10 da manhã, no Devassando o Incognoscível com Pietro Baldi, a segunda parte. No sábado, às 20 horas, mais uma palestra que foi realizada na 4ª vivência, o Despertar da Consciência em Olímpia. Quem cura quem? Na terça-feira, às 20 horas, reprisa-se o que estuda-se às 10 horas no domingo com o grupo Tempo de Despertar o Ser. E às 21 horas, o Davi Ascenso, no canal Espiritismo e Vida, programa Espiritismo e Vida, ele está reprisando essa série que acontece aqui nos domingos, só que lá desde o início. São quase 300 programas, ele está no número 30 mais ou menos. E no próximo dia 30 de novembro, às 17h30, vamos começar a segunda frase de impacto de nosso primeiro livro, que está na página 5. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Não esqueça que estamos no Twitter também, no X ou no X. Mais uma plataforma para você, além do Telegram, Facebook, o Instagram. Siga-nos, inscrevam nossas plataformas aqui no YouTube, deixe o seu gostei ou não gostei, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. Desde já, infinitamente agradecemos. A Aline Gonçalves, aos corações solidários e fraternos, às empresas e emissoras parceiras,
Em nome do Cristo, em nome de Deus, Deus os abençoe infinitamente por tudo que têm feito, por tudo que estão fazendo e por tudo aquilo que farão para nos auxiliar nessa interminável jornada. Namastê. Palestra de lançamento do livro O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. Quando? Quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024, às 20 horas. Onde? Santa Fé do Sul, São Paulo. Local: Centro Espírita Recanto da Paz. Endereço: Rua 20, número 1442. Tema: A Ciência da Paz. Responsável: Ana Paula. Palestra de lançamento do livro O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. Quando? Sexta-feira, dia 29 de novembro de 2024, às 20 horas. Onde? Três Fronteiras, São Paulo. Local: Centro Espírita Ismael. Endereço: Rua Jacaúna, número 32, Centro. Tema: O Despertar da Consciência. Transmissão ao vivo pelo Facebook Centro Espírita Ismael. Responsável: Gilberto. Palestra de lançamento do livro O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. Quando? Quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2024, às 20 horas. Onde? Pereira Barreto, São Paulo. Local: Grupo Fraterno Doutor Bezerra de Menezes. Endereço: Avenida Jonas Alves de Melo, número 689. Tema: A Cura pelo Amor. Palestra do lançamento do livro O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. Quando? Quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024, às 20 horas. Onde? Itapura, São Paulo. Local: Centro Espírita Caminho da Luz. Endereço: Rua 7 de Setembro, 1264. Tema: Lei de Compensação. Responsável: Estelina. Palestra lançamento do livro O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. Quando? Domingo, dia 15 de dezembro de 2024, às 9 horas da manhã. Onde? Ilha Solteira, São Paulo. Local: Centro Espírita Amor e Luz. CEA Luz. Endereço: Alameda, Pernambuco, número 136. Tema: Querer, Saber, Amar. Responsável: Ralph. Segunda vivência, o despertar da consciência. Quando? De 22 a 24 de novembro de 2024. Começando dia 22 às 15 horas e terminando dia 24 ao meio-dia. Onde? Marabá, Pará. Tema geral: O conhecimento desperta e a vivência liberta. Local: Hotel Del Príncipe. Endereço: Rua Marechal Rondon, número 95. Amapá, Marabá, Pará. Contato: DDD 18 99720 1184. Elizabeth Henrique. DDD 14 98226 0019. Lúcia Parra. DDD 17 98169 9889. Isabel. Anfitrião: José Benedito Ribeiro. Convidados: Sebastião Camargo, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Crispim Lúcio, Jaraguá, Goiás. Doutor Jonas Moura, Teresina, Piauí. Alexandre Marques, São Bernardo do Campo, São Paulo. Namastê.